nossas vidas no livro de Juízes. Hoje nós vamos ler Juízes lá no Velho Testamento, capítulo 1 de Juízes. Livro dos Juízes, capítulo 1, a partir do versículo 27. Juízes, capítulo 1, a partir do versículo 27. Encontraram? Amém. Amém. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taná, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megiddo, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer, antes continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem de Naalol, porém os cananeus continuavam com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Asser não expulsou os habitantes de Ar, nem os de Sidom, os de Alade, os de Aquizib, os de Elba, os de Afeca e os de Reob. Porém, os asseritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra, porém os de Bet-Semes e Bet-Anate foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon, em Salabim, contudo a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Botum e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizeste? Também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram esse lugar Botum e sacrificaram ali ao Senhor. Até aqui vamos orar. Põe sua cabeça mais uma vez. Senhor, nós queremos bendizer o teu santíssimo nome, render graças ao Senhor pelo privilégio que temos de estar aqui nessa noite. Queremos dar graças ao Senhor pela vinda de cada um dos nossos irmãos e irmãs que saíram dos seus lares para estarmos juntos aqui na tua presença. O Senhor já tem falado ao nosso coração pelos cânticos, pelo testemunho que ouvimos da nossa irmã Elza, e agora queremos pedir ao Senhor a tua palavra. A tua palavra é a verdade, ela é a luz que nos orienta e santifica-nos na tua palavra. Livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, de tudo aquilo que não procede do Senhor, para que nós te pedimos e te clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. A
primeira coisa, meus queridos irmãos, que nós já podemos tirar como lição para nós nesse texto, é que toda e qualquer forma de desobediência à palavra de Deus trará consequências ruinosas para a nossa vida. Preste atenção, é uma proposição, é uma aceleração verdadeira que encontra respaldo em toda a palavra de Deus. Toda e qualquer forma de desobediência à palavra de Deus, às ordenanças de Deus, trarão consequências ruinosas para as nossas vidas. Talvez as consequências ruinosas não acontecerão a curto prazo, mas acontecerão a médio e a longo prazo. Quando Deus Ele nos ordena alguma coisa, e essa ordenança de Deus ela é clara, é explícita e é indubitável. Deus falou explicitamente, está na palavra de Deus, né? É claro, é claríssimo, é compreensível. Então Deus espera da nossa parte uma resposta positiva. Uma resposta positiva no sentido de obedecê-lo, no sentido de entender primariamente que aquela ordem de Deus não é por causa dele, mas é por nossa causa. Quando Deus estabelece alguns limites para nós, quando Deus diz que não devemos fazer algumas coisas, não é porque Deus está preocupado com ele, com o caráter dele, ou simplesmente com a santidade dele. Mas ele está preocupado conosco porque ele sabe que aquilo vai nos fazer mal, que aquilo trará consequências, que aquilo não conduzirá as nossas vidas a um patamar mais elevado de libertação, de relacionamento com ele, a uma vida saudável em todos os aspectos. E esse texto que nós estamos lendo é muito interessante por causa disso, porque Deus prometeu aquele território, né, para a nação de Israel, através de Abraão, há mais de 430 anos atrás, antes desses eventos aqui. E ao longo daqueles anos, Deus foi falando com aquele povo de geração a geração. Olha, é uma promessa que eu fiz ao teu servo Abraão, que eu fiz a Isaac, que eu fiz a Jacó, que eu fiz aos patriarcas. E de tempos em tempos Deus renovava essa promessa, Deus renovava essa aliança, até que chegou o tempo de eles saírem do Egito. Deus os arrancou do Egito com mão forte, com mão poderosa, colocou-os diante da terra de Canaã e lhes disse: podem entrar na terra, tomem posse da terra, mas expulsem esses povos de diante de vós. Esses povos eles já estão sendo expulsos por causa da medida da iniquidade, por causa da corrupção moral, por causa da corrupção de todos os aspectos que se pudesse imaginar. Aqueles povos viviam uma corrupção moral, uma corrupção religiosa, né? Ou seja, corrompidos completamente em relação a Deus. E quando Deus disse que era para eles expulsarem aqueles povos e não fazerem alianças com aqueles povos, é por causa deles mesmo. Porque Deus sabia que se eles não fizessem isso, aqueles povos, com seus costumes, com a sua cultura, com os seus erros, iriam influenciá-los. Então, quando Deus diz: olha, não façam aliança, retirem, expulsem, eis que eu sou convosco, eu dispenso o meu poder, a minha graça, a minha força, a minha autoridade para vocês fazerem isso. Porque Deus sabia que se eles deixassem aqueles povos com os seus costumes, né, com as suas práticas, com a sua idolatria, com a sua imoralidade, eles seriam influenciados e contaminados. Então, essa era a preocupação de Deus. Ou seja, quando Deus dá essa ordem,
Quando Deus diz para eles que era para retirarem todos aqueles povos, Deus não estava preocupado com ele mesmo, mas Deus estava preocupado com o seu povo, com a vida e a vivência deles. Isso é muito importante. Entender que a obediência implica um processo de confiança. Nós não obedecemos simplesmente por um processo de cega obediência. Mas nós precisamos obedecer no entendimento de que a obediência reflete a minha confiança no caráter bondoso de Deus. Quando Deus diz que não é para mim fazer algo, eu não faço porque eu confio que Deus quer o melhor para mim. Quando Deus estabelece a sua lei, os seus mandamentos, no caso, os 10 mandamentos, e quando Deus diz, olha, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, eu vou confiar que Deus está dizendo isso porque é o melhor para mim, Ele quer o meu melhor. E Ele sabe que se eu entrar por um caminho desses, quem vai se dar mal vai ser eu. Isso acompanha a nossa trajetória humana desde os nossos primeiros pais. Quando Deus chegou para Adão e Eva, Ele disse, olha, tem aqui centenas de árvores, centenas de frutos, N sabores, diversos sabores. E eu lhes pergunto, Deus precisa de frutos? Não. Deus criou aquela diversidade de frutos por causa do homem. Às vezes eu fico pensando que Deus poderia, numa fruta só, colocar todas as vitaminas que o nosso corpo necessitasse para sobreviver. Mas Deus fez uma diversidade quase que infinita de frutos para atender gostos, dos mais diversos possíveis. Um jardim cheio de coisas belas, e frutos e frutas, e Deus diz para o homem, olha, é tudo seu, mas dessa árvore aqui você não come, porque se você comer, você vai morrer. E o que aconteceu? O homem confiou em Deus, aceitou que aquela proposição de Deus não era para tolher, castrar, impedi-lo de ter alguma coisa tão boa que ele nunca imaginava na sua vida. Quando o tentador se aproxima, o que é que ele consegue fazer? Ele consegue tirar os olhos do homem, termo genérico, do ser humano, do homem e mulher, começa com a mulher, mas ele consegue tirar os olhos de Eva, de Adão, de todas as coisas boas, de todos os frutos bons que Deus estava lhes oferecendo. E de repente ela fica infeliz por não ter aquele único fruto. Exatamente aquilo que Deus disse, olha, desse não, para o seu bem, porque se você comer, você morre. De repente ela começou a se sentir infeliz, que não era plena por causa daquele único fruto, enquanto que Deus havia lhe oferecido centenas, dezenas de outros frutos. Então, o processo da obediência, ele começa no entendimento de que Deus é bom e Ele quer o meu bem. E quando Deus diz que é para não fazer alguma coisa, é porque Ele está preocupado comigo, é porque Ele quer o meu bem. Às vezes eu não entendo, eu não sei, não compreendo, eu não sou Deus, eu não conheço tudo, mas se Deus falou, eu confio. Se está na palavra de Deus, se o Senhor disse que não é para fazer, que eu não posso fazer, porque se eu fizer, vai ser ruim, vai ser danoso, ruinoso para a minha vida, eu não preciso experimentar.
Se eu confio em Deus, na bondade de Deus, no caráter de Deus, eu não preciso colocar Deus na prova. Eu preciso sim confiar no caráter de Deus, na bondade de Deus para obedecer. Passa a ter mais sentido, passa a ter mais significado a obediência quando ela é respaldada na confiança do caráter bondoso de Deus. Eu fico muito feliz quando os meus filhos me obedecem, Deus tem me dado essa graça, mas fico especialmente feliz quando eles me obedecem por amor, porque eles confiam e sabem que o Pai quer o melhor para eles. Aí sim, aí é uma alegria recíproca. Alegria de ser ouvido e alegria de ser obedecido e alegria de gozar da confiança de Deus. Ou seja, se nós pensamos assim, imagina Deus. Mas o que acontece então com esses filhos aqui de Israel? O Senhor ordenou, o Senhor disse que era para eles expulsarem. E as notas dos versículos que nós lemos aqui, olha só, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean. Efraim não expulsou os cananeus habitantes de Jezreel. Antes, quando continuaram com ele em Jezreel. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron. Asser não expulsou os habitantes de Ar, nem os de Sidom. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixaram descer do lado, ou seja, eles se fortaleceram, cresceram, e ao invés de serem empurrados para fora, eles é que estavam empurrando os filhos de Dan. E qual foi a palavra que o Senhor trouxe a esses filhos de Israel, a essas tribos, diante dessa postura de não obedecer a Deus? Por que fica explícito uma desobediência? Primeiro, porque Deus havia dito que era para expulsar. A segunda coisa é que na obediência Deus empenha a sua palavra e o seu poder. Eu lhes pergunto, vocês acham que seria fácil expulsar aqueles povos? Arraigados, encastelados, fortalecidos? Não era fácil. Não era uma tarefa fácil. Mas, na obediência, Deus manifesta a sua graça e o seu poder, capacitando-nos a fazer aquilo que Ele nos ordenou a fazer. Tudo quanto Deus nos ordena a fazer, Ele não nos ordena a fazer sem que Ele nos capacite a fazer. É muito importante ter isso. É muito importante saber que na obediência flui a graça e o poder de Deus. Aqueles povos eram povos fortalecidos, encastelados, já arraigados naquela terra, conheciam a região, algumas de cidades fortificadas. Mas o que é uma cidade fortificada para Deus? O que é um exército para Deus? O que importa é entender isso. Na obediência, Deus dispensa a sua graça. Mesmo que seja muito difícil obedecer. Mesmo que seja uma coisa muito difícil de lançar fora. Quantas coisas também são difíceis de serem vencidas no nosso coração? Quantos sentimentos são mais terríveis do que esses cananeus, esses jebuseus, esses amorreus, para a gente empurrar para fora do coração? Eu me lembro quando eu me converti e conheci o Senhor Jesus, que a graça de Deus veio para a minha vida. Eu tinha certeza que eu era do Senhor, eu tinha certeza que Jesus era comigo. Mas toda aquela carga que eu trazia do Egito, aquelas coisas que eu carregava dentro do coração,
expulsar essas coisas para fora? Como colocá-las para fora? Se não for pela graça de Deus, pelo poder de Deus, em obediência a Deus, à palavra de Deus, pela misericórdia de Deus, nós não conseguimos expulsar, meus irmãos, nenhum jebuseu, por menor que seja, nenhum cananeu, nenhum amorreu, nenhum desses inimigos que muitas vezes estão encastelados dentro do nosso coração. E tem coisas que nem com idade a gente vence. Tem sentimentos que a gente observa que muitas pessoas idosas ainda lutam com aqueles sentimentos, né? Eu me lembro, alguns anos atrás, nós tínhamos um irmão aqui na igreja que já beirava os 90, ou passava dos 90, ia para a igreja de muletas, né? Mas quando chegava aqui, ele encostava as muletas para poder escorar em alguma irmã. E não era um sentimento nobre, não era um sentimento puro. Eu ficava pensando, gente com 90 anos lutando com uma lascívia arraigada dentro do coração, 90 e tantos anos de idade, um olhar maldoso, malicioso. E Jesus, que jebuseu é esse dentro desse coração? Fazendo dessa analogia, às vezes é a lascívia. Quantos que não conseguem olhar para uma mulher como um ser humano, que possui uma alma, mas que ao olhar, o olhar é tomado de lascívia, é tomado de cobiça e não vê ali um ser humano, mas é apenas um corpo. Gente, esse é um sentimento arraigado dentro do coração. É um jebuseu traiçoeiro, que se não for expulso, ele pode dar uma rasteira na gente. Um outro cananeu terrível que está alojado dentro desse território do nosso coração e que precisa ser expulso é a ira. Quantos irmãos nossos que são maravilhosos, mas não pisam no cabra, não, que fica pior do que o Adriano, né? O pessoal estava comentando na entrevista do Adriano, que ele olhava os esportes, que é muito bonzinho, desde que não pisa no cabra dele. Eu vi um pastor uma vez fazendo uma demonstração para as crianças. Ele pegou um copo de água e você olhava assim, o copo de água estava limpo. Só que tinha areia sentada no fundo. Quando eu sacudia o copo, a areia subia e a água ficava completamente suja. Assim, às vezes, são esses sentimentos arraigados dentro do coração. A semelhança desses cananeus, desses jebuseus, desses amorreus, desses fariseus. A ira que está arraigada dentro do coração é um sentimento que tem que ser exposto no nosso coração. A lascívia é um sentimento que tem que ser exposto para fora do nosso coração. O engano é um sentimento, a mentira é um sentimento que tem que ser exposto para fora do nosso coração. São sentimentos que nós temos que lutar contra eles. A autopiedade é a mais disfarçada, mas é a mais miserável e desgraçada de todas elas. Não tem coisa que desagrada mais a Deus do que a autopiedade, a autocomiseração. Aquele que sente pena e dó de si mesmo, que sempre se acha um coitado, sempre acha que está aquém de onde eu deveria estar. É extremamente desagradável a Deus. Nessa analogia, esses povos que deveriam ser expulsos e de sentimentos que devem ser expulsos do nosso coração, quando Deus disse que aqueles povos deveriam ser expulsos,
É porque se eles não fossem expulsos, eles se transformariam em quê? Capítulo 2, versículo 3, né? Eles vos serão como adversários e os seus deuses vos serão vastos. Então, são coisas que ficam ali, eles ficariam ali à espreita, fingindo de vencidos, mas arregimentando forças para no momento certo, na hora certa, dar o bote. E se você ler esse livro aqui dos Juízes, quantas vezes que o povo de Israel sofreu e foi subjugado por esses povos? Quase que dezenas de vezes eles foram subjugados. Estava tudo bem, tudo em paz, tudo tranquilo, mas de repente esses povos que foram deixados, eles se fortaleciam, se alimentavam, davam uma rasteira deles, roubavam o trigo, roubavam os animais, tiravam tudo que eles tinham e deixavam lá a míngua. Ou seja, povos que serviam de laço, sentimentos que deixados dentro do nosso coração também servem de laço, de pedra de tropeço. O melhor a fazer é jogar fora, é pedir graça para Deus. Senhor, é uma ordem do Senhor, é um desejo teu, que essas coisas não estejam dentro do meu coração, nesse território que é o meu coração. Então, ajuda, Senhor, ajuda. Irmãos, Deus nos ajuda a ter paciência. Sabia disso? O Espírito Santo de Deus, ele nos dá graça, nos fortalece para ter paciência. E se nós obedecermos a Deus, entendemos isso, que não é da vontade de Deus, que a impaciência, a explosão, a ira, essas coisas sejam dentro do nosso coração, começarmos a clamar a Deus: Deus, tira isso do meu coração. Senhor, eu quero expulsar isso para fora do meu coração, eu quero jogar isso para fora do meu coração. Não é compatível essa coisa viver dentro do meu coração com a presença do Senhor. Então, a graça de Deus, o poder de Deus, o milagre de Deus vai se manifestar, essa coisa vai sair do nosso coração. Deus chamou a atenção deles pela desobediência, por não ouvirem a voz de Deus, e também por desprezarem o poder que Deus havia colocado à disposição deles. Eu não li no início do capítulo, você pode ler na sua casa, no capítulo 1, mas aqui são 6 tribos que não expulsou esses povos, esses adversários. Significa que outras expulsaram. E as outras que expulsaram, você pode ler depois, está escrito lá: e o Senhor era com eles. E a mão do Senhor foi sobre eles. Ou seja, eles só conseguiram expulsar porque entenderam, obedeceram, e na obediência a mão do Senhor foi com eles para fazê-los vitoriosos. Amém? Ou seja, conseguiram expulsar, não foi por força própria, mas foi porque no desejo de obedecer, no empenho de obedecer, na vontade de obedecer, na fraqueza, mas na vontade, na disposição, a mão do Senhor foi com eles. Aqui no versículo 9, perdão, capítulo 1, já estamos falando, né? Capítulo 1, versículos 17. Foi, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam na parte, totalmente os destruíram. Tomou ainda Judá Gaza, Asquelon e Ecrom com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas.
Versículo 22, subiu também a casa de José contra Betel e o quê? E o Senhor era com eles. Amém? Mesma família, irmãos, mesmo mandamento, mesma ordenança, mesma palavra. Uns não expulsaram, mas outros expulsaram. Qual é a diferença? Por que um expulsou? Se era o mesmo mandamento, se era a mesma ordenança? Os que expulsaram porque entenderam, porque desejaram obedecer, e na obediência, a mão do Senhor, a força do Senhor, a graça do Senhor foi com eles. Amém, meus irmãos? É maravilhoso saber disso. Ou seja, o que Deus está esperando da gente é a disposição de coração. E na disposição de coração para obedecer, a graça de Deus e o poder de Deus vai se manifestar, e a mão de Deus vai se manifestar, e na manifestação da mão de Deus, nós venceremos para a glória de Deus. E é de uma graça extraordinária quando a gente bota esses sentimentos para fora do coração. E a gente entende que foi a graça de Deus, que foi o favor de Deus, que foi a boa mão de Deus, e que agora você está livre desse jugo, desse laço, desse espinho na carne. Aleluia, glória a Deus. Os que expulsaram pela disposição de obedecer. Na obediência, a graça e o poder de Deus se manifestou. E os que não expulsaram, que foram repreendidos, eles foram repreendidos pela indisposição que culminou na desobediência, mas também porque desprezaram o poder que Deus colocou à disposição deles para vencerem, para poder vencer. E a outra coisa que eu quero falar para encerrar é que é possível viver uma vida espiritual maravilhosa. É possível, é perfeitamente possível viver uma vida espiritual vitoriosa, vencendo o mundo, vencendo o pecado, vencendo o diabo, quando nós dependemos completamente e absolutamente do Senhor, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós entendemos que a força do Senhor está no Senhor e que Ele colocou essa força à nossa disposição. É possível vencer a lascívia, é possível vencer a pornografia, e são coisas que não são vencidas com a idade. Eu dei um exemplo para vocês aqui, uma pessoa de quase 90 anos de idade que lutava com isso com 90 anos. Então não pense que quando você chegar nos 70, nos 80, 90, isso vai ser vencido, porque é coisa do coração. É a coisa do coração. Está arraigado lá dentro do coração. E para ser vencido tem que ser colocado para fora. E só pode ser expulso e colocado para fora pela graça de Deus, pela manifestação do poder de Deus, pela bênção de Deus. Amém? Vamos orar? Com a sua cabeça, mesmo sentado. Nós vamos orar. E a pergunta é: que museu que você tem que expulsar do seu coração? Que cananeu que tem que ser expulso do seu coração? Esse território que é do Senhor, onde o Senhor habita, onde Ele estabelece o domínio dele, os valores dele, a vontade dele, e que tem coisas que concorrem com esses povos que concorriam com o domínio de Deus, com o que Deus queria fazer na vida deles, eram concorrentes, eram adversários, eram valores diferentes, eram posturas morais diferentes, e por isso não podiam conviver pacificamente. E nós também temos coisas dentro do nosso coração que precisam ser colocadas para fora. E eu creio que o Espírito Santo está falando no nosso coração nessa noite,
e há de falar ao seu coração o que é que você tem que clamar ao Senhor para empurrar para fora do seu coração. Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus, bendito Pai, nós queremos nessa noite, ó Deus, prostrar-nos diante da Tua presença e reconhecer que o Senhor é bom, as Suas misericórdias duram para sempre e a Sua fidelidade é de geração em geração. Nós queremos reconhecer que o caminho do Senhor é direito, que o caminho do Senhor é reto, que a palavra do Senhor é provada e o que o Senhor nos propõe é o melhor. O caminho do Senhor é o melhor. Ó Deus, a estrada do Senhor é a melhor a ser seguida. O caminho do Senhor é o melhor a ser seguido. Nós confiamos nisso de todo o nosso coração e cremos também que os limites que o Senhor nos impõe, as ordenanças que o Senhor nos estabelece, é para o nosso bem, é por causa do Teu amor, da Tua bondade, das Tuas misericórdias, da Tua fidelidade. Quando o Senhor diz não, é porque é melhor o não para as nossas vidas. E nós confiamos no Senhor, confiamos no Teu caráter. Mas é uma luta, Senhor, é uma peleja. Assim como Israel passou o tempo todo lutando com aqueles povos que ficou ali dentro do território, sentimentos, coisas dentro do nosso coração ficam lutando contra o domínio do Senhor nas nossas vidas. E nós precisamos, Deus, da Tua graça, da Tua ajuda para expulsar essas coisas do nosso coração. A lascívia, a pornografia, a ira, a ganância, Deus, esses sentimentos que não são compatíveis com o que o Senhor está construindo dentro do nosso coração. Então, Pai, ajuda-nos em nome do Senhor Jesus Cristo, pela graça, pelo favor e pela misericórdia do Senhor, que na nossa disposição, que no nosso desejo de obedecer, o Senhor manifeste a Tua graça, manifeste o Teu favor e ajude-nos a viver uma vida espiritual e vitoriosa. Tire de nós, Senhor, o desleixo espiritual. Tire de nós, Senhor, uma vida espiritual relaxada. Dá-nos zelo na nossa vida espiritual. Dá-nos zelo com o nosso coração. Dá-nos zelo com a nossa alma, Deus. Dá-nos zelo com o altar do Senhor, com o nosso coração, o nosso entendor. Pai, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos a todas as manhãs tirar cinzas, limpar o altar, reavivar o fogo do Senhor dentro do nosso coração. O sacerdote tinha a sua obrigação cotidiana, todos os dias de manhã, tirar cinzas, colocar linhas novas, acender o fogo, fazer com que o fogo continuasse ardendo continuamente no altar do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas. Todos os dias à noite também tinha que limpar as lâmpadas, trocar o azeite, colocar mais azeite para que a lâmpada pudesse iluminar, alumiar. Ó Deus, ajuda-nos a sermos sacerdotes fiéis ao Senhor, desse santuário que é o nosso corpo, a nossa vida, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Obrigado, Deus, pelo povo do Senhor. Somente o povo do Senhor é que pode ter essa esperança e que pode viver essas coisas do Senhor. Então, dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua graça, leva-nos em paz para os nossos lares. Ó Deus, guarda-nos, livre de todo mal e continue nos abençoando durante essa semana. Nós pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Não saia daqui sem cumprimentar, pelo menos,
5 irmãos, amém? Comigo.